Meu nome é Hilary. Como médica dedicada, eu levava uma vida tranquila ao lado do meu marido, Nicholas, e dos nossos adoráveis gêmeos de 3 anos, Joseph e Ryan. Nossa vida nunca foi luxuosa, mas era feliz, cheia de amor pela nossa família. Mas essa felicidade me foi tirada num instante. Foi no dia em que o furacão atingiu nossa cidade. Desde pequena, sempre senti que algo não estava certo no meu relacionamento com meus pais. Minha mãe sempre colocava as próprias vontades em primeiro lugar, muitas vezes deixando de lado as responsabilidades da casa. Meu pai, por outro lado, quase nunca estava presente, sempre ocupado com o trabalho. Minha irmã mais nova, Lindsay, e eu costumávamos brincar juntas e nos apoiar, mas raramente recebíamos elogios dos nossos pais. Na maioria das vezes, o que eu ouvia era um suspiro seguido de um comentário como: "Você dá trabalho." Essa falta de apoio fez crescer em mim um desejo enorme de ser independente. Escolhi a medicina não só para ajudar as pessoas, mas também para ter forças para viver sem depender de ninguém. Durante meus anos de faculdade, conheci Nicholas, que também seguia o caminho da medicina. Fui atraída pelo jeito sério, mas ao mesmo tempo compassivo dele. Nosso relacionamento foi crescendo de forma natural ao longo do tempo. Apesar do carinho e da conexão que construímos, meus pais nunca se impressionaram muito com Nicholas. Eles sempre questionavam se ele era realmente sincero. Ele parece um bom rapaz, mas será que dá para confiar nele? Minha mãe murmurava isso com desconfiança. Mas para mim, ele era insubstituível. Nosso compromisso nos levou ao casamento e à alegria de termos gêmeos, o que me fez sentir como se eu realmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Mas esse sentimento de pertencimento e felicidade foi passageiro. Um dia, as notícias começaram a falar sobre um furacão que estava se aproximando da nossa cidade. Isso nos fez correr para embalar os itens essenciais e buscar refúgio no porão. O vento parou e o som de vidro quebrando ecoou. Os gêmeos, assustados, se agarraram a mim, enquanto Nicholas tentava nos acalmar, segurando minha mão e sussurrando: "Vai ficar tudo bem." Depois que o furacão passou e o amanhecer chegou, tentamos abrir a porta do porão, que estava bloqueada por escombros do lado de fora. Usamos nossa força várias vezes antes de conseguirmos fazer uma brecha e passar. Diante de nós, havia uma paisagem de prédios desabados, vigas de aço retorcidas e móveis cobertos de lama espalhados por todo lado. As estradas estavam rachadas, postes de energia caídos, apagando qualquer vestígio do que costumava ser. Não foi só a nossa casa que foi destruída, mas toda a região. Onde quer que olhássemos, a destruição era visível, com restos de casas e escombros por toda parte. Gritos fracos de socorro podiam ser ouvidos à distância. Não demorou para percebermos que tudo estava perdido, mas não podíamos ficar parados. Como médicos, Nicholas e eu sabíamos que tínhamos que ajudar na área afetada. No entanto, a segurança dos nossos gêmeos era nossa prioridade e não podíamos deixá-los naquele caos. Pedi ajuda aos meus pais. "Mãe, sou eu. O que aconteceu?" De repente, sua resposta foi tão indiferente quanto sempre. "Um furacão atingiu. Nossa casa se foi e a cidade inteira está um caos." "Oh, meu Deus, isso parece difícil, mas vocês estão seguros, né?" As palavras dela me soaram distantes, como se fosse problema de outra pessoa. "Sim, mas tenho um favor a pedir. Você poderia cuidar de Joseph e Ryan por um tempo. Nicholas e eu precisávamos trabalhar aqui." Do outro lado, eu ouvi minha mãe suspirar. "É difícil quando você pergunta tão de repente. Temos planos de ir para o Japão e cuidar de gêmeos de 3 anos é um fardo muito grande." Essas palavras cortaram fundo meu coração. Segurando as lágrimas, consegui dizer: "Eu entendo" e desliguei o telefone, me sentindo abandonada no momento em que mais precisei. No meu desespero, recebi uma ligação dos pais de Nicholas. Eles tinham ouvido falar dos danos devastadores na nossa área pela televisão e ficaram preocupados. Depois de explicar a situação, eles entenderam de imediato e concordaram em cuidar dos gêmeos. "Não se preocupe com Joseph e Ryan. Vamos cuidar deles e trazê-los para cá o quanto antes." Essas palavras me deram um alívio que eu não consigo nem descrever. Embora ainda me sentisse triste por ter sido decepcionada pelos meus pais, o carinho da família de Nicholas envolveu meu coração. Agora que os gêmeos estavam seguros com os pais dele, Nicholas e eu pudemos nos concentrar completamente nas necessidades médicas da comunidade afetada pelo desastre. Depois que o furacão passou, eu estava no meio daquela paisagem destruída, e senti como se minha vida inteira tivesse ficado presa naquela tempestade.
Nossa casa foi completamente destruída, e enquanto nos abrigávamos e tentávamos oferecer suporte médico, graças ao apoio dos pais de Nicholas com os gêmeos, eu pude me concentrar no meu trabalho com uma sensação de segurança. No entanto, por baixo dessa segurança, havia uma profunda decepção com meus pais, porque eles se recusaram a me apoiar, em vez de dizer que estavam indo para o Japão e que cuidar dos gêmeos era um fardo muito grande. Suas palavras me machucaram profundamente. A indiferença e a frieza deles me empurraram ainda mais para o limite. Com o tempo, essa decepção se transformou em raiva. Cada vez que eu refletia sobre as atitudes deles, uma raiva crescente tomava conta de mim. Eu tinha ajudado meus pais financeiramente por um senso de dever, não por afeição. Eles eram pessoas que gostavam de luxo. Meu pai já foi gerente em uma empresa de médio porte e ganhava bem, mas os hábitos de consumo da minha mãe afetaram nossas finanças. Novas bolsas de marca, restaurantes caros, viagens internacionais para minha mãe. Essas coisas eram essenciais para viver uma vida fiel a si mesma. Meu pai não reclamava, só continuava a trabalhar em silêncio. No entanto, nossas vidas mudaram bastante quando ele se aposentou mais cedo. Nossas economias acabaram rápido e, mesmo assim, minha mãe continuou com seus gastos extravagantes, sem diminuir nada. Desde pequena, meus pais sempre me diziam que eu era uma decepção, mas nunca perdi o desejo de ser amada por eles. Foi por isso que, mesmo depois de me tornar independente com a minha carreira médica, eu continuava mandando $1000 todo mês. Você deve seu sucesso a nós, não é? Minha mãe dizia, pegando o dinheiro como se fosse algo que ela tivesse direito. Honestamente, isso era um peso, mas eu não conseguia parar de enviar o dinheiro, porque ainda tinha uma esperança de que, talvez, isso fizesse com que eles me amassem. Eu pedi ajuda a eles, tudo que eu queria era que cuidassem dos gêmeos, mas o que recebi foram palavras frias. Naquele momento, todas as emoções que eu tinha guardado por anos vieram à tona. Eu enviava dinheiro para eles há tanto tempo e estava sempre pronta para ajudar sempre que precisassem, mas quando realmente precisei, eles não ofereceram nenhuma ajuda. Por que eu estava enviando tanto dinheiro para eles todo esse tempo? Naquela noite eu chorei no peito de Nicholas. Ele não disse nada, apenas esfregou suavemente minhas costas. Essa gentileza me fez chorar ainda mais. Passou-se um mês enquanto continuávamos a trabalhar como médicos na área afetada pelo desastre. A situação começou a se estabilizar aos poucos. Um sistema de apoio foi criado, e à medida que o abrigo e a gestão das instalações médicas melhoraram, a necessidade de respostas de emergência diminuiu. A estabilização das cadeias de suprimentos e sistemas médicos fez com que nosso trabalho no local mudasse para uma rotina, embora ainda houvesse muitos desafios. Mas estava claro que a situação estava melhorando lentamente. Semanas depois, me peguei pensando nos meus pais e fui dar uma olhada nas redes sociais da minha mãe. Lá vi fotos felizes dela durante a viagem ao Japão. Vi minha mãe sorrindo enquanto comia sushi e passeava por uma sakura vestida com um kimono. Aquilo fez algo dentro de mim estourar. Essas pessoas não se importam com o meu sofrimento, pensei, e então tomei uma decisão. Eu ia parar de sustentar meus pais. Eu precisava me concentrar em proteger a minha própria família. Entrei em contato com o banco e parei as transferências automáticas para os meus pais. Naquele momento, senti um peso saindo dos meus ombros. O que veio a seguir foi o contato incessante dos meus pais. Qual é o significado disso? O dinheiro não foi transferido. E o apoio deste mês? Você está nos abandonando? Eu não respondi nada disso. Ouvir suas vozes só reabriria as feridas emocionais. Mas Nicholas não era meu único aliado. Minha irmã Lindsay também estava ao meu lado. Ela entrou em contato depois de saber sobre o furacão. Hillary, você está bem? Ouvi dizer que está trabalhando na área afetada com o Nicholas e fiquei preocupada. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, me avise. Eu senti muita gratidão por Lindsay. Lindsay, muito obrigada por se preocupar. Nicholas e eu estamos bem, e a situação aqui está melhorando um pouco. Os gêmeos estão sendo cuidados pelos pais do Nicholas, então estão bem. Quando falei sobre a gentileza de Lindsay, comecei a desabafar naturalmente, mas disse, estou realmente decepcionada com nossos pais. Quando pedi para eles cuidarem dos gêmeos, disseram que iam para o Japão e que cuidar dos gêmeos era um fardo muito grande. Fiquei tão frustrada que parei de enviar dinheiro para eles. Lindsay ouviu em silêncio por um tempo e quando terminei, ela respondeu. Hillary, isso deve ter sido difícil. Nossos pais sempre foram indiferentes a nós,
e agir assim depois de tudo que você fez por eles é realmente decepcionante. Mas o que você fez por eles até agora, eu acho incrível. Eles deveriam apreciar isso. As palavras de Lindsay me aliviaram um pouco. Sua compreensão e apoio pareciam aliviar o peso emocional que eu sentia. Enquanto eu seguia a vida com o apoio de Nicholas, da família dele e de Lindsay, aos poucos comecei a recuperar a nossa rotina. Mudamos do abrigo para uma casa temporária e começamos uma nova vida. Os gêmeos estavam rindo e saudáveis, e Nicholas e eu estávamos vivendo dias ocupados, mas gratificantes. Toda vez que pensava nos meus pais, meu coração doía, mas nunca me arrependi da minha decisão. Eu não sentia mais a necessidade de me preocupar com eles. A indiferença deles continuou. Meus pais continuaram a me mandar mensagens, mas nunca eram sobre preocupação comigo ou com os gêmeos. Eram sempre reclamações sobre como as vidas deles estavam difíceis e o quanto eles gastaram na viagem para o Japão. Cada vez que eu me sentia no meu limite, acabava bloqueando todo o contato com eles e decidi cortar completamente os laços. Depois de decidir romper com meus pais, minha vida mudou. Mudamos da moradia temporária para uma nova cidade, cercada pela natureza, um lugar tranquilo e pacífico. Nossa casa era pequena, mas para nós, representava esperança. Enquanto Nicholas destrancava a porta da frente e os gêmeos corriam brincando, eu respirei fundo. Esta é a nossa nova casa. Nicholas sorriu para mim e eu apertei sua mão com força. A comunidade local nos recebeu de braços abertos, especialmente uma vizinha chamada Patty, que se aproximou de mim. Bem-vinda, Hilary. Deve ter sido difícil. Se precisar de alguma coisa, não hesite em pedir. Ela era gordinha, tinha um sorriso gentil e trouxe uma torta caseira para nós. Fiquei emocionada com sua generosidade. Naquela noite fui a uma reunião no centro comunitário que a Patty me apresentou. Era um lugar onde as vítimas do desastre e os apoiadores se reuniam para ajudar uns aos outros. Você é a Hilary, né? Um homem chamado Thomas se aproximou de mim. Ele era um bombeiro local que havia participado ativamente dos resgates durante o furacão. Ouvi falar de vocês. Parece que vocês perderam a casa, mas você e seu marido estão fazendo um trabalho admirável. As palavras de Thomas me fizeram chorar um pouco. Até aquele momento eu vivia tentando atender às expectativas dos meus pais, mas agora era diferente. Havia pessoas que realmente nos entendiam. Me senti reconhecida e mais leve. Um dia, recebi uma ligação de Lindsay. Mesmo depois de cortar laços com nossos pais, eu e Lindsay ainda mantivemos contato. Ela sempre se preocupou comigo. Oi Hilary, como você está? Como está a nova cidade? A voz de Lindsay era gentil. Estou começando a me acostumar com a nova vida. Todo mundo na vizinhança é muito legal, eu disse. Lindsay parecia aliviada. Que bom ouvir isso. Fico feliz que você esteja bem. Eu fiz uma pausa antes de perguntar sobre nossos pais. Como eles estão? Lindsay hesitou, mas respondeu. O mesmo de sempre. Eles parecem estar lutando um pouco desde que o seu apoio parou. Eles têm reclamado sobre não ter dinheiro suficiente e se perguntando por que você parou de ajudar de repente. A tia mencionou que eles têm falado sobre isso. Eles ainda postam fotos das viagens nas redes sociais, mas aparentemente nos bastidores, eles estão bem vocais nas reclamações. Eles não entraram em contato comigo. Ouvir isso me deixou em conflito, então Lindsay calmamente continuou. Deixa-os pra lá, Hilary. Se você está feliz agora, é isso que importa. Suspirei e confessei. Sinceramente, ainda estou tentando lidar com meus sentimentos. Eles são nossos pais, afinal, mas essa foi a decisão certa, não foi? Claro, Lindsay respondeu enfaticamente. Você sempre trabalhou duro. Hilary, agora é hora de priorizar sua felicidade. As palavras dela me trouxeram alívio. Eu tinha aliados. Lindsay, Nicholas e as pessoas da nossa nova comunidade. Eu não estava mais sozinha. Desde então, tenho participado de atividades voluntárias na comunidade e continuei a fornecer apoio médico nos abrigos, distribuindo suprimentos de socorro com Patty e ajudando Thomas no treinamento para desastres. Através disso, percebi o quanto é gratificante ser necessária e apreciada. O desejo de ser reconhecida pelos meus pais não existia mais em mim. Eu tinha uma família amorosa e amigos solidários, e isso era o suficiente. Uma noite, enquanto assistia aos gêmeos brincando no jardim, recebi um vídeo de Lindsay. Hilary, sua expressão parece mais tranquila ultimamente. Com o comentário dela, não pude deixar de sorrir. Talvez, finalmente, eu tenha me perdoado. Lindsay sorriu de volta na tela e disse: Você é forte. Hilary, sempre estive ao seu lado. Com as palavras de Lindsay no meu coração,
Sorri de verdade. Eu não precisava mais ficar preso ao passado. A partir dali, eu iria viver minha própria vida. Afinal, eu não estava mais sozinho. A vida na nova cidade estava aos poucos curando meu coração. Um dia, recebi uma ligação do banco. É a Hilary Anderson, preciso confirmar algo com você. Sim, o que é? Houve um pedido de um novo cartão de crédito em seu nome recentemente. Você sabe de algo sobre isso? Eu fiquei sem palavras. Eu não tinha feito nenhum pedido. Pode ser um erro? Não, eu não sei de nada sobre isso. Você pode cancelar o pedido? Claro, vou bloquear o crédito em sua conta por segurança. Quando desliguei, eu estava tremendo. Então, liguei para Nicholas. Nicholas, isso é sério. O banco acabou de me avisar que alguém tentou abrir um cartão de crédito em meu nome. Eu acho que pode ser meus pais. Nicholas ficou em silêncio por um momento antes de responder, com a voz baixa. Não acredito que eles foram tão longe. Talvez você devesse considerar tomar uma ação legal. Eu assenti, não hesitei mais. Eu estava pronto para me levantar e proteger minha família. No dia seguinte, acompanhado de Lindsay, fui até um advogado chamado Wesley Harrison. Ele era um homem de meia-idade, calmo, e ouviu atentamente minha história. Vejo que houve um pedido de cartão de crédito feito em seu nome. Isso é claramente um caso de fraude de identidade. Considerando o apoio financeiro que você forneceu anteriormente, também é possível reivindicar danos. Eu fiquei surpreso com o que Wesley disse. A ideia de buscar danos nunca me passou pela cabeça. Mas será que era certo ir tão longe? Wesley sorriu gentilmente. Hilary, o que seus pais fizeram é exploração financeira. Você não fez nada de errado. Lindsay apertou minha mão, me dando força. Hilary, pare de se culpar. Eu vi você sofrer por muito tempo. Agora é hora de se proteger. Encorajada pelas palavras dela, decidi. Por favor, prossiga com uma ação legal contra meus pais. Várias semanas depois, eu estava no tribunal. Meus pais, por meio de seu advogado, ofereceram vários acordos, mas eu recusei. Senti que, se eu perdoasse o que eles fizeram, a mesma coisa aconteceria novamente. Durante o julgamento, Wesley explicou a situação com calma e clareza em meu nome. A autora, apesar de ser vítima de um desastre e viver em condições difíceis, continuou a fornecer apoio médico na área afetada. Durante esse tempo, os réus, seus pais, usaram o nome dela sem permissão para solicitar um cartão de crédito. Além disso, eles receberam apoio financeiro da autora por muitos anos, o que claramente configura exploração financeira. Meus pais não tinham o que responder, eles apenas olhavam para baixo, me encarando com ressentimento. Eu os encarei diretamente, não havia mais motivo para ter medo. O julgamento foi a meu favor, meus pais foram condenados a pagar uma indenização, e uma ordem de restrição foi emitida. Naquele momento, finalmente senti um alívio profundo. Após o julgamento, Lindsay e eu paramos em um café, segurando uma xícara de café quente. Murmurei baixinho. Então, realmente acabou agora? Lindsay sorriu gentilmente. Sim, Hilary, você se saiu bem. Segurando a xícara com força, fechei os olhos. A dor, a raiva e a tristeza que eu carregava estavam sendo lentamente liberadas do meu coração. Eu não estava mais presa aos meus pais. De agora em diante, eu esculperia minha própria vida. Olhando para fora, o céu azul claro se estendia como se abençoasse o início da minha nova vida. Respirei fundo e comecei a andar para frente. Com o julgamento encerrado, finalmente alcancei a paz de espírito. As ordens do tribunal para que meus pais pagassem a indenização e a ordem de restrição não foram apenas vitórias legais para mim. Elas foram a prova de que eu tinha me protegido e superado o passado. Várias semanas depois, Lindsay me ligou. Hilary, tem algo que eu preciso te contar. O que é? Lindsay hesitou por um momento antes de começar a falar, e sua voz estava misturada com um suspiro. Parece que nossos pais começaram terapia familiar. Eu engasguei. Nossos pais fazendo terapia familiar. Eu não conseguia acreditar. O que você quer dizer? Depois do julgamento? Lindsay explicou. Parece que eles estavam bem deprimidos, especialmente a mãe, que sente que perdeu tudo agora, porque não pode mais viver aquela vida luxuosa. Mas o pai começou a mudar. Ele está refletindo sobre o que aconteceu no julgamento e começou a fazer terapia. Eu fiquei sem palavras. Meu pai fazendo terapia era quase inacreditável. Ele expressando suas emoções. Então, eles decidiram começar a terapia familiar juntos.
Tudo começou quando o pai disse: se continuarmos assim, tudo vai ser destruído. Uma mistura de descrença e leve alívio encheu meu coração. Ainda assim, eu não estava pronta para baixar minha guarda tão facilmente. Então, perguntei com cautela: o que eles estão esperando? Eles querem perdão ou algo assim? Lindsay balançou a cabeça. Não, eu só queria que você soubesse que a coragem que você teve ao se defender acabou levando-os a mudar. Ao ouvir isso, senti um leve peso saindo dos meus ombros. Alguns dias depois, uma carta chegou na minha caixa de correio. O remetente era meus pais. Com as mãos trêmulas, abri o envelope, e havia palavras escritas com a caligrafia da minha mãe. Para Hilary. Não sei por onde começar, mas primeiro, me deixe pedir desculpas. Confiamos muito em você e estávamos sempre pensando só em nós mesmos, o que lamento profundamente. Depois do julgamento, sentimos que tínhamos perdido tudo, mas, na realidade, perdemos de vista o que era realmente importante há muito tempo. Agora, estamos passando por terapia familiar e confrontando nossos erros. Seu pai está lentamente tentando mudar e, pela primeira vez, estou olhando para mim mesma com atenção. Por favor, queremos recomeçar. Embora o que fiz para te machucar nunca possa ser perdoado, de agora em diante, desejo sinceramente sua felicidade. Sinceramente, sua mãe. Terminei de ler a carta e respirei fundo. O fato de minha mãe, que sempre foi tão distante e fria, estar admitindo seus erros e se desculpando foi inesperado. No entanto, meu coração não aliviou imediatamente. As feridas do passado não são curadas tão facilmente. Naquela noite, mostrei a carta para Nicholas. Depois de ler a carta em silêncio, gentilmente segurou minha mão e disse: Hilary, o que quer que você decida, eu estou com você. Sentindo seu calor, passei um longo tempo pensando. No dia seguinte, liguei para Lindsay. Lindsay, eu li a carta. O que você achou? Ela perguntou. Não estou pronta para perdoá-los ainda, mas eu não vou deixar eles me controlarem mais. Vou viver minha própria vida. Parece que Lindsay assentiu silenciosamente, concordando. Sim, isso é bom. O mais importante é que você esteja feliz. Mais tarde, escrevi uma resposta para meus pais. Não disse que os perdoei, apenas declarei: eu continuarei a viver minha vida. Se meus pais estão tentando mudar, esse é o problema deles para resolver. Eu não estou mais presa ao passado. Os dias que seguiram foram pacíficos. Compartilhei risadas com Patty e Thomas. E meu vínculo com Lindsay ficou mais forte do que nunca. Os gêmeos cresceram um pouco a cada dia e meu vínculo com Nicholas se aprofundou. Um dia, enquanto eu observava os gêmeos brincando no jardim, olhei para o céu. Uma única nuvem flutuava lentamente através da extensão azul clara. O peso do passado e meu coração foram gradualmente se elevando. Não estou mais incerta. Sei meu valor e continuarei a trilhar meu próprio caminho. A tempestade passou. Agora estou finalmente livre.